pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, um vídeo um pouco diferente, né? Nós vamos falar hoje sobre esquema, certo? Bom, dentro do curso aí que tá, o link está na descrição, além da gente pontuar sobre as máquinas de café superautomática, sobre os defeitos, né? Como abrir, desmontar, identificar aí os defeitos, fazer o reparo, nós também temos aí a questão das placas, certo? Bom, para quem conhece de eletrônica, sabe que o esquema aí praticamente é um mapa da mina para resolver um problema. Não que não dê para você fazer isso sem um esquema, só que fica um pouco mais difícil, porque você vai ter que pegar trilha a trilha, saber onde está cada componente. Às vezes tem um componente que queimou e você não sabe qual é a numeração dele, qual é o código dele. E aí com o esquema, que é do fabricante, ele já passa todo esse mapa para você, fica muito fácil, tá? Dentro do curso tem aí os esquemas. Bom, o que acontece? Esse esquema é um esquema, um diagrama elétrico também, né, pode ser falado assim, de uma Viena superautomática, tá? Só que ela praticamente serve para Trev, para as outras máquinas, que é tudo igual, para Vila, tudo bem? Ou são parecidos, pelo menos você consegue pegar um pouco aí dos componentes. Bom, eu não vou tratar todo aqui sobre esquema, é só um aperitivo que a gente encontra no curso. E outro também, caso você tenha interesse de fazer o curso de manutenção em máquinas e você fala assim, poxa, mas quando chega na parte de esquema, de manutenção em placa, eu tenho insegurança, então eu mando para outra pessoa, sem problema. Isso é bom porque, eu sempre falo, produtividade, né? O cliente está ali, ele quer um orçamento, quer um diagnóstico, claro, e quer depois que você entregue a máquina. Se você não tem uma noção, porque isso aqui não é um curso de eletrônica básica, mas dá uma boa noção para que você comece a entender, para depois buscar de repente se aprofundar, tá bom? Então, às vezes você deixa de ter um lucro um pouquinho maior porque você repassa isso para outro profissional para fazer o reparo, sendo que você pode fazer o reparo. Porque eu digo isso, é que a maioria das máquinas, quando dá problema, a maioria delas, tá? O problema é natural, vou falar assim, natural. O que é problema natural? Sem intervenção técnica, sem aquele defeito que o técnico foi arrumar e piorou. É aquela máquina que ligou em 220, é aquela máquina que deu um problema no motor e aí acabou danificando a placa também, mas pela máquina em si, não foi o cliente que causou isso. Tudo bem? Então, mais ou menos isso. Então, vamos lá. Essa máquina, só para vocês entenderem, tá? Essa máquina aqui, ela está disparando o motor do moinho, ou seja, você liga ela e o motor está girando direto. O que pode ser? O pessoal fala, assim, o motor com problema. Não é motor, tá? É raro o motor desse dar problema, a não ser muito antigo ali que tem as escovas, né, o carvão ali, pode ter desgastado, é muito difícil o motor desse dar problema. Normalmente é a placa. E a pessoa fala assim, poxa, é a placa, então eu tenho que mandar para um outro lugar. Não necessariamente, eu vou te mostrar aqui como que funciona. É o seguinte, primeiro tem que entender um pouco do conceito, claro, né? Aqui essa palavra é um esquema em alemão, ok? As pessoas podem estar esperando aí, devia ser em italiano, né? Já que a máquina é italiana. Mas, gente, a questão é, máquina de café, a estrutura dela, muita coisa da máquina de café vem da Alemanha, tá? A questão da placa, do desenho da placa, tudo. Então você vai ver muita coisa em alemão, tudo bem? Então vamos lá. O que você vai ter aqui para quem já abriu a máquina e viu, tem o motor, ele tem dois fios que vai lá para a placa, certo? Na verdade não é que vai para a placa, sai da placa, né, os fios, e vai alimentar o motor com a tensão lá, né, com a voltagem. Então esses fios, se eu não me engano, é branco e preto ou branco e marrom, normalmente é branco e marrom, tá bom? E tá aqui, ó. Então aqui chega a tensão que vai para o motor, certo? Mas ela vem de algum lugar, tá? Eu vou tentar explicar o mais rápido possível para você entender, ó. Tá aqui, ó. Aqui é o live, né, que seria a fase, e aqui seria o neutro, tá bom? Então esses dois aqui, se você parar para pensar, ó, se você seguir passando pelos componentes, você vê que vai meio que para um lado. Esses pontos aqui, ó, é ponto de conexão, tá bom? Para você entender. Aqui quer dizer que não tem ponto de conexão, então isso aqui passa por cima, ok? Lembrando que o curso não é uma aula de eletrônica, é só algumas aulas para você entender, reparar a placa diretamente ali, tá bom? E aqui tem um retificador de tensão, ou seja, porque a tensão aqui é AC, né, da sua casa lá, por exemplo, 110 volts, 220, ele é AC, ele tem que virar DC, porque o motor só gira de um lado, certo? Nesse caso aqui. Então ele exige uma corrente DC, mas beleza. O que faz esse motor acionar? Poderia ser, vamos pensar assim, poderia ser um botãozinho, onde você aperta ali, o motor liga e você tira a mão e ele desliga. Esse é um conceito básico.
Mas você não quer isso, você quer uma máquina automática para fazer isso, certo? Tá bom, então vamos lá, vamos pensar um pouco. Você quer que a máquina, quando ela moe, assim que ela moer uma quantidade determinada de café, na máquina ela tem lá nessa máquina, essas mais antigas, ela tem uma caixinha ali que ela vai enchendo de café moído, né? O motor vai girando, vai moendo, vai enchendo essa caixinha. Nessa caixinha ela tem uma microchave, microinterruptor, sensor, tanto faz, que quando bate ali, manda o comando para a placa, para o microcontrolador que eu vou mostrar para você, que é o cérebro da máquina. Lá tem um código, tudo gravado nele, dizendo, né, o código diz assim, quando encher, né, ou seja, vai bater no sensor, quando o sensor bater, vai fechar um curto e vai enviar lá para a placa dizendo, opa, para de moer, para de girar o motor. É isso que ela faz. Depois que parou de girar, manda uma outra informação, tudo bem rápido, para abrir a escotilha, né? A gente chama de batedor. Por isso que ele faz um plec, plec, para cair o pó, certo? De café, o pó moído já, né? No caso, o pó moído, o café moído no grupo. Depois o grupo é enviado mais um sinal lá pro grupo, pro motor, dizendo, ó, pode acionar agora o grupo porque entende-se que tem pó de café lá dentro, tá bom? Tá. Aí depois vocês entendem que depois ele vai subir, depois de um certo tempo ali, de tantos volumes de água, ele para, desce, joga fora a borra, beleza. Talvez possa parecer um pouco complicado agora, mas para quem entende um pouquinho de máquina, entendeu o conceito, certo? Mas como que faz isso? Senão teria que ter um botão para apertar. Uma hora aperta o botão para moer, visualmente eu, humano, vendo a quantidade de pó, eu tiraria o botão, certo? E aí eu ia lá para a parte do grupo, né? Eu ia colocar o café, tudo manual, seria manual, mas uma coisa aqui está super automático, ou automático no caso. Primeiro a gente tem que entender quem que seria esse botão. Tá aqui, ó, esse aqui seria o botão, tá bom? É o BTA, é um triac, tá? Um triac aí, ele funciona aí como um acionador, tá? Ele trabalha bem com isso. Então, é um elemento que queima muito fácil na sua máquina. Quando entra uma tensão, olha só, lembra da tensão? Olha só a tensão aqui, ó, tá vindo direto nele aqui, tá bom? Então pode haver sim uma queima quando uma tensão alta chega até ele. É um exemplo só. Tá, como que ele funciona? Você está vendo que essa linha aqui está parecendo uma ponte, essa linha, ó. Se ela estiver em curto, você concorda que ele vai estar passando aqui uma fase, um neutro para cá, tá? Para funcionar o motor precisamos de fase neutro, tá? Se aqui estiver fechado, a fase já está passando por aqui já direto, ó. L está passando por aqui, ó. Ou melhor, está passando por aqui por esse outro BTA também, que é acionado, tá bom? Tem dois BTA aqui no caso, tá bom? Que aciona. Um aciona esse aqui, que vem pra cá, olha só, que vem pra cá, ele vem através desse fotoacoplador aqui, tá bom? E o outro aqui do neutro vem pra cá, tá bom? Então ele aciona os dois, certo? Ok, então o que a gente tem que perceber aqui? Que quem faz acionar isso aqui é esse cara aqui, ó, essa perninha, vou falar perninha, tá bom? Tá, essa perninha seria como se fosse o botão que você aperta. Lembre, o botão tem duas extremidades, né? Mais ou menos assim, né? Duas extremidades, faz de conta, né? Um botão é basicamente isso. A terceira, mas o botão tem duas pernas, sim. Qual que é a terceira, qual que é o terceiro entidade? Seria o dedo, apertando. Pode ver que são três. Se você parar para pensar, como se fosse três pernas. Duas ligando a ponte aqui. Aqui tem uma placa de metal, um exemplo, né? Um botão tátil, por exemplo. Que quando você aperta com a sua mão, ela fecha essa placa, fecha um curto e passa a tensão, a energia, a corrente aí através dele, certo? Como fosse, pode ver que são três. Olha só como são três aqui também. Tentando explicar da maneira mais didática possível, tá bom? Então aqui ele está uma hora aberto, uma hora fechado, dependendo do sinal que está vindo daqui. E da onde que vem esse sinal? Olha só, eu vou caminhar com vocês aqui no esquema. Isso aqui são resistores, tá? É óbvio, é um curto aqui de toda forma, né? Com uma resistência bem pequena, né? 100 ohms aqui. Mas vamos lá. Faz de conta que isso aqui é um fio só, tá? Vem até aqui. Vamos levar até aqui. Ó, tô andando no esquema. Ó, pino 12 do microprocessador, microcontrolador. Dentro do microcontrolador tem um microprocessador lá dentro, tá bom? Não vou entrar a fundo sobre isso, mas só para você entender que esse aí é o grande salto que se deu na eletrônica digital, tá? Começou lá com um diodo, certo? Primeiro de germânio, depois de silício. Criou-se os transistores, veio aí o silício, claro, né? Com o advento do silício começou a diminuir mais ainda esses componentes, muito microscópico. Então tem milhares de transistores aqui dentro,
tá bom? Milhares. Com isso você conseguiu fazer com que um pequeno pedaço aí, um chip, né, que o pessoal chama, não é chip, é chip, tá em inglês, é lasca, né, no caso, um pequeno pedaço de silício aí, contém aí instruções, você pode gravar instruções nele, né, através de um código. E o que são essas instruções? Bom, as instruções são assim, ó, esse aqui é um componente que tem umas perninhas, eu estou tentando falar da maneira mais didática possível, por favor. Eu sei que tem pessoas aí que entendem de eletrônica, vai falar, pô, mas não é assim, tá, mas eu não quero explicar da maneira mais teórica, tá, vou tentar explicar assim. Tem as perninhas, né, nesse circuito integrado também, chamado assim, certo? Lembrando que nem só porque é circuito integrado não significa que seja um microcontrolador. Às vezes pode ser uma porta, pode ser até um transistor, tá? Então vamos lá, estamos falando de microcontrolador. Ele tem as perninhas ali, tem as perninhas de entrada. O que é perninha de entrada? A perninha que vai receber um sinal. E tem as perninhas de saída. Essa perninha de saída você vai programar para o microcontrolador dizendo, se tal perninha for acionada, acione tal perninha de saída, por exemplo. Entendeu? Se uma perninha de entrada for acionada de alguma forma, alguma coisa vai acontecer na perninha de saída. Um exemplo, ou não acontece nada também, dependendo da programação. Normalmente tem que acontecer alguma coisa, tá? Tem que ter uma entrada e ter uma saída. Aqui é a mesma coisa. Então, vai entrar aqui um sinal lá do microdosador, que quando enche, veja bem, ligou a máquina, suponhamos, apertou para fazer café. A primeira coisa vai vir um sinal aqui, ó, do pino 12 vai sair um sinal, certo? Provavelmente um pino de entrada aqui é do botão lá do painel da máquina, que entra. Aí lá na programação vai estar assim, mais ou menos. Se apertar o botão de café, então liga aqui, né, o pino 12, vai para high, né, vai para nível alto, ou seja, tem corrente passando aqui. Uma corrente pequena, uma tensão pequena, normalmente 5 volts, vai passar por aqui e vai funcionar como o dedo meu lá no botão, certo? Ele vai apertar esse botão e vai passar uma corrente maior aqui, ó, tá bom? Ele vai deixar passar uma corrente maior. É como se fosse o botão, você acionando o botão, só que eletronicamente, entendeu? Assim que funciona. Aqui a mesma coisa. Ah, mas aqui não está indo direto lá no microcontrolador. Quem disse que não? Olha só, isso aqui é um acoplador, tá? Um fotoacoplador. Então, se você parar a pensar aqui, ó, ele está fazendo, ele só vai ser acionado se isso aqui ligar, esse LED aqui, ó, interno, ligar. Como que ele é ligado? Vamos ver aqui, ó. Olha só para onde ele está indo. Está indo lá para o 11. E está até perto do pino, porque tem um a ver com o outro. Então, ele também é acionado, tudo bem? E vai acionar aqui o T3, tudo bem? Então, é assim que funciona. Depois que ele é ligado, depois que o moinho está ligado, está passando, está tudo fechado, esses contatos aqui, está tudo fechadinho, ele vai ter que desligar uma hora. Ele desliga quando enche aquela gavetinha, né? Vem um sinal. Da onde vem esse sinal? Vem lá do microdosador ou microinterruptor. Ele fecha e fala pro microcontrolador, opa, se esse sinal aparecer aqui do microdosador, você desliga o pino 12, o pino 11, certo? Ele desliga. O que está acontecendo com essa máquina não está desligando. Aí você não, na minha opinião, não, como pode dizer para você, você não pode deduzir direto que é um microcontrolador que está com problema. Ah, estragou o microcontrolador, desprogramou. Bom, gente, microcontrolador não desprograma. Pode cair um raio, pode pegar fogo a máquina, que ele vai estar preservado a programação lá dentro, tá? O que é mais fácil acontecer é que essa ponte aqui, essa chave, esse registro, né, esse botão aqui eletrônico, vou chamar assim, com todo o perdão da palavra, que eles devem estar com problema. Qual o problema? Que quando eu aperto para ligar, né, quando eu ligo a máquina, já está acionado direto. É como se eu ligasse a máquina, aqui ó, já tem um curto já direto. Ele não faz diferença se eu coloco uma tensão aqui ou não, ou aqui ou não, certo? Então, por que isso? Como eu falei, normalmente uma tensão aqui, principalmente esse aqui, ó, vem direto aqui, pode queimar ele e deixar uma ponte reta direto. Aí ele fica acionado. Você ligou a máquina já está disparando já, entendeu? Então, normalmente você só vai trocar esse aqui ou esse aqui, vai medir, claro, primeiro você vai lá, meça eles, mas eu já troco, porque como estão diretamente ligados ao motor e é um componente barato, relativamente barato, custa aí em torno de 10 reais cada um, até menos. Se você comprar pelo AliExpress, aí é R$1, tá? Mas enfim, troca ele. Eu também aconselho trocar esses varistores. Aqui pode ver, o que é varistor? Varistor é um componente de proteção. Normalmente quando entra uma tensão alta aqui, o primeiro a queimar é esse aqui para evitar, para abrir, né? Para abrir logo, queima logo esse aqui, abre,
para evitar de queimar isso aqui, mais uma vez queima, tá bom? Então já troca esses varistores também, ok? Se tiver esse aqui também pode trocar, tudo baratinho, componente barato, são aqueles cabecinha azul, ou então os outros são cabecinha meio amarelado, meio alaranjado. E principalmente isso aqui, resistores, muito difícil isso aqui queimar, porque isso aqui, ó, olha só, a tensão está passando por aqui, está indo para lá, ela não está vindo para cá para queimar resistor nenhum, tá bom? Senão queimaria o microcontrolador também. Então é muito difícil um microcontrolador queimar, a grande verdade é essa. Eu sei que vai ter gente aí falando, não, mas queima, olha, eu trabalhei até com, bom, você vê o Landing Page, tem mais de 20 anos que eu trabalho com eletrônica, sou formando em engenharia de computação, mas já fiz Cefet, já fiz vários cursos, né, de eletrônica, tá? É uma coisa que eu aprendi, trabalhei muito com isso, já trabalhei com impressoras na HP do Brasil, já trabalhei com módulos de veículo, né, o tal do módulo, queimou o módulo, cara, difícil queimar processador de módulo, né, porque o módulo, quando queima, queima lá a questão da tensão, lá, a corrente que passou deu um curto, queima, mas tem proteção esse tipo de equipamento, mas as pessoas acabam dizendo que foi o módulo todo, em muitos casos, mas enfim, não quero entrar nesse conjunto aí, tá? Então era isso, eu queria mostrar para vocês que a gente também faz reparo em placa. Claro, vai ter situações que a gente vai pedir, ó, a placa não deu recuperação, é inviável, tal. Sim, muito pouco, pelo menos aqui com a gente muito pouco, mas isso acontece sim, porque às vezes realmente, é como eu falei para você, às vezes aí já é um defeito, às vezes que o cliente colocou através de um outro técnico que foi mexer, entendeu? E acabou dando um curto a mais na máquina, e aí pronto, aí é pior. Eu particularmente prefiro nem mexer, teve um técnico que mexeu, eu vou dar uma olhada, claro, mas aí eu vejo que a pessoa já tentou fazer por tentativa e erro, né? Vou tirar isso aqui e colocar, eu acho que é esse. Não, coloca outro. Nesse processo ele pode ter queimado uma trilha que é muito pequenininha, às vezes com um ferro que não está adequado, um ferro de solda que não está adequado na temperatura alta, e aí queima uma trilha que às vezes essas placas ela tem camada interna de trilha. O que é isso? Mesmo que tenha trilha em cima e trilha embaixo, né, você consegue ver, mas entre essas duas camadas internamente tem trilha também que você não vê. A não ser que você coloca no sol, por exemplo, você consegue ver uma trilha ali. Aquilo lá pode queimar, entende? E aí você não sabe, você não tem esquema, você não sabe onde que liga o componente X, a perninha dele vai aonde. E aí é a hora que o técnico, né, que não está preparado para isso, não tem um esquema, queima a máquina e aí devolve pior para o cliente, vai passando de técnico para técnico, aí vai ter o técnico que vai sugerir que é o microcontrolador, aí ele vai mexer no microcontrolador, cara, vai tirar o microcontrolador, vai fazer um rebaling, já vi até isso numa máquina de café, nunca vi acontecer, mas o pessoal já vi fazer isso, cara, não tem condição, porque diferente de vou dar um exemplo para você fazer rebaling, por exemplo, é equipamento que aquece muito, placa de vídeo, né, eu não estou falando nem de reflow, né, que é o caso você só repassar o calor para ele assentar. Eu falo rebaling mesmo, tirar, né, o componente ali todo, né, fazer todo o processo. Isso vai acontecer mais em equipamento que esquenta muito, né, um PlayStation, um Xbox, equipamentos que processam muito, tem uma frequência alta ali, então ele precisa estar sempre refrigerado. E aí, se você não tiver um ambiente com uma temperatura legal, ou as fãs não estão funcionando legal, o dissipador não está legal, a pasta térmica não foi trocada regularmente, esses tipos de microcontroladores, tá? Eles vão descolar, né? Microscopicamente ele descola. Descolou uma perninha lá de 500 perninhas que tem, descolou uma, vai dar problema aí no seu equipamento. Uma máquina de café não tem isso, ela não esquenta ali a placa. Mas ela tem água quente, tá? Mas não tem nada a ver isso que eu tô falando o esquentar do conjunto digital, da placa, do eletrônico ali, tá? Não tem nada a ver pelo fato de ter um termobloco, uma caldeira, não tem nada a ver isso, tá bom? Eu tô falando de esquentar pelo processamento. O processamento é tão alto, certo? Que aí você precisa ter um conjunto ali de resfriamento. Se esse conjunto falhar, ele vai começar a descolar, como já aconteceu com alguns consoles aí, que esquenta, tem que fazer o rebaling, né, se der certo, ou o reflow, e a gente sabe que às vezes pega um técnico que não sabe fazer isso, piora e queima a placa e pronto, pode jogar fora, está condenado. É o que acontece muitas vezes nesse caso aqui, com técnicos que entendem eletrônica, beleza, tal, mas não tem o esquema, não tem aí a vivência do que normalmente queima, tá bom? Eu estou colocando isso aí para vocês aí que entendem um pouco de máquina, quer fazer um reparo, tá aí, pronto. Tá bom? É interessante, no curso eu aponto muito mais coisas, né, outros detalhes aí, mas isso aí talvez ajude a maioria das pessoas, e mesmo que você não tenha segurança de fazer um reparo na placa, né, que você vê que é a placa, não quer mexer, sem problema nenhum, tá bom? Pode mandar numa parte de eletrônico para nós mesmos, pode enviar, porém, a gente recebe muita máquina aqui,
recebe do Brasil inteiro. Nós estamos no Mato Grosso. É por isso, vocês sabem que eu desenvolvi um curso. É o único no Brasil ainda, né? É o primeiro e único no Brasil. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: com os alunos, esse curso é um pouco diferente. Vou explicar rapidamente. Quando você faz um curso, compra um curso, adquire um curso aí na internet, qualquer tipo de curso, tráfego pago, por exemplo, normalmente são cursos que são estáticos. Em que sentido, tá? Sem desmerecer ninguém, por favor, porque faz todo sentido esse curso que eu estou citando para você, por exemplo, tráfego pago, ser estático. O que é estático? É um curso que já está gravado ali, né? O criador deixou gravado. Quem entrar vai entender perfeitamente tudo, não vai precisar entrar em contato com o criador nem nada, porque está bem detalhado. Tudo bem? O nosso curso, por mais que esteja lá detalhado, tá lá todos os vídeos, mas a gente fica disponível para os nossos alunos, né? Alunos ligam aqui, eu falo direto, faz o FaceTime. Por quê? Porque é um curso que eu desejo que se espalhe no Brasil todo, para que cada região tenha lá uma assistência técnica confiável. Hoje no Brasil, a demanda por máquinas de café, a manutenção dela é muito alta, por conta da pandemia, claro. Já vinha crescendo antes da pandemia o número de vendas de máquinas de café superautomática, porque se você reparar, a maioria dos lugares, empresas principalmente, elas estão substituindo a garrafa térmica, a tradicional garrafa térmica, por máquina de café. Primeiro, seja pela praticidade, seja pela economia, né? Porque se você só vai tirar uma dose desejada ali e vai preservar o grão. Uma garrafa térmica, se sobrar 1 litro lá todo dia, você tem que jogar fora. Além do sabor, claro, e principalmente a questão visual, né, da empresa. Você entende? Então, hoje, uma empresa, sei lá, um escritório de advocacia que ainda, por exemplo, nada conta, de novo, tem lá só garrafa térmica, ele acaba tendo visualmente um apelo, né, visual diferente daquele que já tem uma máquina de café, uma máquina que faz cappuccino, chocolate. Isso é interessante. As empresas estão adotando esse tipo de equipamento. É o mesmo que antigamente tinha, em vez de água no bebedouro, né, o pessoal bem mais antigo aí sabe que teve uma época que não é todo mundo que tinha bebedouro nas empresas. Então existia lá a garrafa, a geladeira, tinha água ali. É óbvio, com a adoção dos bebedouros ficou mais prático, entendeu? Assim é a evolução também da máquina de café em relação às garrafas térmicas. E aí o que acontece? Cresceu na pandemia mais ainda, mas o que tem a ver a pandemia com isso? Bom, se você pegar dados, inclusive na landing page, você vai ver que aumentou, porque as empresas começaram a trabalhar, primeiro, infelizmente, cafeteria, padarias, né, esse tipo de empresas que mexem com café, tiveram que fechar a porta em muitos lugares, certo? Então diminuiu o fluxo de cliente. Esses clientes são trabalhadores, normalmente são trabalhadores que iam, né, antes do trabalho tomar um café na padaria ou no shopping, na cafeteria, enfim, na lanchonete, e aí tiveram que ficar só restrito ao trabalho deles. Vocês lembram que as empresas eles poderiam funcionar desde que não fosse atendimento ao público. Então tem muita empresa que nunca foi atendimento ao público e conservou aquela massa de funcionários dentro do escritório, entendeu? Então a pessoa que almoçava fora e ia no restaurante tomar café, cortou aquilo, praticamente porque não tinha durante esse período de pandemia, né? E aí essas empresas entenderam e começaram a adquirir máquinas de café para deixar o funcionário mais confortável, né? Um café é sempre bom, né? É a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. Então, assim, é uma prioridade, é uma preocupação das empresas deixar, né, pelo menos que a gente vê, deixar um bom café para os seus funcionários ali, principalmente no período de pandemia. Então, houve uma explosão de vendas de máquina e, consequentemente, os reparos dela, manutenção. E aí, vocês que estão vendo esse vídeo sabem que, às vezes, na sua região não tem técnico especializado. E aí, eu tento ser o mais honesto possível com o cliente. Às vezes tem um cliente que quer mandar aí de São Paulo para cá, não que a gente não pega, claro que não, mas eu acho que fica muito caro às vezes, porque uma máquina dessa para enviar, normalmente os correios vão cobrar uns 400, 450 reais para enviar, para voltar mais 450, quase R$ 1.000 aí de frete, 900 a R$ 1.000 de frete, e a máquina não fica nem 400, 500 de manutenção, então fica muito caro. E aí a pessoa sempre pergunta: você tem alguém aqui na região que eu possa enviar? Eu não conheço ninguém, mas eu confio nos meus alunos, e nesses eu confio, porque eu tô lá. Entendeu? Por quê? Aí entra aquela questão do curso estático. O nosso é dinâmico, porque eu sei que o aluno que comprou o curso aí, adquiriu o curso para poder ter uma fonte de renda, às vezes ele fica com medo, ou então ele acha que tem assim a curva de aprendizagem até ele saber de fato, ele procurar o cliente, né, procurar lead e converter em cliente para a assistência dele, demoraria muito. Então a ideia nossa é adquirir o curso, já tem um pouco de noção de máquina, pode pedir, pode fazer
pode dizer que você faz manutenção em máquina, porque você vai ter sempre um auxílio, uma mentoria direto comigo, entendeu? Então você vai pegar a máquina, vai fazer o que você já aprendeu no curso, chegou no ponto que você não sabe, vem aqui, faz uma FaceTime comigo e resolve esse problema o mais rápido possível para o seu cliente com qualidade. Então essa é a grande, vamos dizer assim, o pulo do gato, vamos dizer assim, do curso da Savage Coffee. A gente está sempre ali conversando com os alunos entram em contato, quem é aluno sabe, entrou em contato, eu respondo o mais rápido possível, entendeu? Dá para fazer, dá, ó, não dá, esse orçamento não vai ficar legal para o cliente, então já despacha e a pessoa vai aprendendo e já conseguindo obter aí sua renda. Ah, mas eu só tenho uma máquina de café, aquela situação. Então compre um curso para você adquirir um conhecimento na sua máquina e você evitar de gastar com assistência técnica, ou na sua região não tem assistência técnica, pelo menos você vai aprender a abrir a máquina e a fazer o conserto. Mesmo que você seja, por exemplo, um advogado, né? Mas você quer abrir a máquina, vai entender como abre e você não vai ter esse transtorno, às vezes, de levar com assistência técnica muito longe e aí não faz legal o trabalho. Então isso também serve para as pessoas que têm apenas uma máquina de café e não quer ter uma fonte de renda, só quer conhecer a máquina, né, os defeitos dela, tudo bem? Então era isso que eu ia mostrar para vocês, que a gente aqui faz o máximo possível, independente do problema da máquina, seja problema aí de peça, né, de acabamento, a gente tem os fornecedores, seja problema aí de placa também, que a gente tenta resolver o máximo. Eu falei, 99% resolve. Já aconteceu o caso de ter a placa, ter que substituir a placa porque não deu reparo? Sim, foi naqueles casos que o cliente já havia levado por outra assistência, que não é especializado em máquina de café, a pessoa começou a mexer, trocar, e não faz sentido perder tempo nisso aí, porque a pessoa começou a botar um monte de defeito, né, o técnico lá, um monte de defeito que toma muito tempo nosso para desfazer um defeito que a priori era simples. Tudo bem? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Eu tento responder todos os comentários o mais rápido possível, e dá uma olhada aí no link na descrição, dá uma olhada no landing page, vê se você se interessa aí, entre em contato, tem um número lá. Outra coisa que eu vou falar para vocês, tem um número na landing page, que é o número meu, que eu converso com os alunos e deixo ali para esclarecimento em relação ao curso. Não é para você ver o número lá embaixo e falar assim, opa, tô com esse problema aqui, o que você acha que é? Eu não vou responder, cara, sinceramente eu não vou responder, né, porque seria injusto com os alunos que pagaram o curso eu ficar dando aí aula para quem só acha que quer dar uma dica ali. Não vou fazer isso, cara, seja um pouco mais honesto aí, né, sabe que tudo tem custo, e eu tenho o tempo que eu tenho, que não estou gravando, eu estou com os alunos, tudo bem? No bate-papo com eles, ou diretamente, individualmente, eu dou atenção para os alunos, porque eles investiram, tiraram lá uma grana do bolso, né, e eles querem retorno disso aí, é natural, e eu tento mostrar o retorno todo, tá? Não dou a garantia de sucesso, eu não posso dar garantia de sucesso para ninguém, mas eu dou tudo que eu estou falando para vocês em termos de assistência, a gente faz, tudo bem? Então, de novo, é o telefone de contato no WhatsApp, não é para mandar problemas e querer que eu resolva e diga onde que está o problema. Eu sei onde está o problema, eu sei onde que tem que bater o martelo no prego ali para resolver o problema, mas aí foram anos de estudo, certo? E injustiça, né? Vamos lá, é melhor você adquirir o curso que eu vou te ensinar, tá bom? Muito obrigado e até mais.